Você sabe o que é tudo isso aqui? Para mim, esse é o exato momento em que a mentoria de carreira se encontra com a psicologia. Hoje a gente vai falar sobre o perfil faminto por reconhecimento. Quem é esse profissional? Número 1, um profissional que fala diversas vezes que o que ele busca na sua carreira é ser reconhecido. Segundo, dá sistematicamente mais do que aquilo que ele recebe. É quase como se ele não tivesse muito medida, sabe? Ele entrega muito sem limite. Tem uma tendência a ser workaholic, viciado em trabalho. O trabalho, nitidamente, é o principal pilar da sua vida. É um profissional que vai se espalhando pela alta capacidade, pela vontade de fazer. Ele vai assumindo tarefas da gestão, tarefas do colega. E não é raro ele se ver extremamente sobrecarregado. Tanto que tem forte tendência de adoecimento pela sobrecarga, ou já chegou muito perto, ou já teve episódios de burnout. Geralmente rompe o ciclo rápido com as empresas. Ele entra, cresce ou entra e aprende, e se ele não consegue crescer naquela empresa, ele vai para a próxima. Como se fosse um viciado em reconhecimento, sempre correndo para coisas maiores, mais grandiosas. O que é muito curioso é que, apesar de já ser uma pessoa reconhecida e nitidamente capaz, não se enxerga assim. Ainda é possível perceber nesse profissional alta expectativa, muita demanda em relação à empresa e gestão. Sistematicamente insatisfeitos com as figuras de liderança que já tiveram. Geralmente, um ou outro se salvam, e quando a gente percebe, são figuras de liderança com traços mais paternais. Para mim, hoje, é muito claro que carreira começa em casa. E concordo 100% com Freud, com os psicólogos que entendem que muitas vezes a gente reproduz as relações aprendidas em casa no trabalho. Muitas vezes a gente busca as figuras que a gente teve de hierarquia, pai e mãe, a relação saudável ou não saudável, a relação positiva ou relação de falta, nessas figuras projetadas de autoridade, pai, professor, patrão, padre, enfim. A gente busca muitas vezes esse preenchimento e acaba caindo numa dinâmica sem perceber de cobrar de quem não nos deve. Não é raro profissionais que buscam sanar carências que vêm de outros campos dentro do trabalho. Eu percebi, atendendo muitos profissionais, que era comum um certo histórico a esse conjunto de características. Geralmente abandono paterno, figuras de pais que não reconheceram na medida que a criança sentia necessidade, um lar instável ou inseguro, onde o trabalho se apresenta como uma tábua de salvação que dá lugar e espaço social no mundo. Então, Paulo, isso que você está falando é uma regra geral? Todo mundo que teve esse passado vai ter esse conjunto de características? Isso é um diagnóstico? Claro que não. Quando a gente fala de pessoas, não existe 2 e 2 é 4 e nem é esse o meu papel. O meu papel aqui é trazer uma consciência, uma percepção para você, porque às vezes você está num processo sistemático de sofrimento e frustração, faz foto profissional, melhora o currículo, cresce, tem a maior cadeira da empresa, está numa posição de diretoria ganhando seus milhares de reais e ainda sofre. Se esse é o seu caso, talvez você deveria buscar um terapeuta, um psicólogo, para tratar essas questões que são mais profundas e que eu vejo poucas pessoas conectando, mas que para mim estão intimamente conectadas ao sucesso que a gente tem no trabalho. E o que eu posso te falar por experiência própria, porque me vejo em muitos aspectos uma faminta por reconhecimento, e pela experiência dos profissionais que eu pude acompanhar, é que quando esse trabalho ele acontece, a gente muda o nosso olhar para a própria história e para a relação de trabalho também. A gente enxerga o gestor como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, não carregado das expectativas que eu tenho. Eu consigo ter uma relação mais saudável com o trabalho, consigo entender que às vezes o reconhecimento que eu busco fora tem que vir de dentro, aprendo a celebrar mais as minhas conquistas, a encontrar uma paz que para esse perfil é muito difícil, porque geralmente é uma mente muito inquieta. Se esse vídeo foi útil, já sabe, curte e compartilha.